Boa noite! Uma linda e maravilhosa noite para todos e para todas. Sou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Tudo bem, Daniel? Boa noite! Boa noite, Sueli. Boa noite a todos vocês. É um grande prazer estar aqui nesse canal maravilhoso e, inclusive, especial para a gente tratar, hoje conversar junto. Agradeço imensamente o convite para a gente falar junto desse assunto tão interessante aí, enfim, dos 3 pilares de Deus e de Feng Shui. Pessoal, olha o tema hoje: 3 pilares de Deus. Energia para todo mundo, né? Sem dúvida alguma, né? Vivemos um universo de energia. E acho que o principal é isso, a gente aprender a tratar essas energias, né? A gente aprender, enfim, a cuidar delas, a saber realmente como utilizar, como fazer que elas nos favoreçam ao invés de nos desfavorecer no dia a dia, né? Acho que esse é o principal, que é o que eu tento trazer sempre, né? No meu canal e, sem dúvida alguma, é a essência do que você faz no seu canal. Decoração em Sintonia, na verdade, nós acabamos juntando, agrupando a decoração de interiores junto com o Feng Shui. E aí, o que se trata do Feng Shui? Falamos, sim, de cada pedacinho da nossa vida. Falamos de relacionamentos, falamos de prosperidade, falamos de saúde, falamos de atividade, projetos de vidas, família, falamos de antepassados, mas hoje conhecimento e espiritualidade, que é uma das áreas que nós tratamos com muito amor, com muito carinho. Tratamos de energia, essa energia vital, essa energia que vem do cosmos, essa energia que vem de Deus, né? E nada mais, nada menos falar disso aqui junto com Daniel Kaltenbach, onde vai estar trazendo todo o conhecimento de um grande estudioso, que é o Daniel. Falar de sabedoria, falar de força, falar de beleza, é tudo de bom, não é verdade? E que cada um desses pilares, eles possuem influência e estão diretamente conectados com nossa vida e com a nossa casa. E ninguém menos do que Daniel Kaltenbach, uma pessoa linda, querida, que tem muito realmente a acrescentar aos nossos estudos, está aqui hoje para falar sobre esse assunto. Daniel, conta para nós, o que você faz na internet? Fala um pouco de você, porque, gente, o Daniel Kaltenbach, ele é coach, palestrante, escritor, estudioso da espiritualidade, ciências, né, Daniel? 3 pilares com o Daniel Kaltenbach, gente, é um presente de Deus, hein? Eu agradeço imensamente, as suas gentis palavras, o convite por estar aqui. E para quem não me conhece ainda, então eu tenho justamente um canal e grupos de WhatsApp também, todos relacionados a estudos espiritualistas. Muitas vezes a gente não quer justamente se vincular a nenhuma religião, até porque cada religião tem seus prós, seus contras, seus dogmas, e na verdade o que importa é a união, né? Ou seja, nós todos vivemos sob a égide de um único Deus. Então, a espiritualidade, o estudo da espiritualidade, sem religião, a espiritualidade maior, é fundamental para que a gente possa ter felicidade na vida, encontrar prosperidade, encontrar a nós mesmos, nos equilibrar e assim vai. Então, nossos estudos são sempre voltados à ciência e espiritualidade, porque não dá para a gente falar de espiritualidade sem o estudo, sem a ciência, sem que a gente embase tudo isso da melhor maneira possível, e também não dá para a gente falar de ciência sem a espiritualidade, que é justamente o grande ponto que a física quântica hoje, por exemplo, está encontrando. Quando a física quântica chega a falar de energia, de consciência, de energia, sem a espiritualidade, e está aí já praticamente, há mais de meio século, 60, 70 anos, parada no conceito de consciência, porque ela não consegue definir a consciência fora da matéria. Você vê que agora, novos cientistas, uma nova geração está vindo para definir consciência, sem medo de falar que a consciência está fora da matéria. Então, convido a todos que quiserem também participar do canal, participar dos estudos de ciência e espiritualidade, entrando no despertandopessoas.com/seguidores, você entra nos nossos grupos de WhatsApp também para estudos. Me fala uma coisa, como é a classificação, desses 3 pilares? Como se dividisse Deus em 3 conceitos? Como é que é isso, Daniel? A gente fala muito da
tríade, né? Da tríade, o número 3, ele é um número sagrado, ele é um número místico, é um número simbólico, enfim, é um número muito forte. E quando a gente fala de divindade, a divindade está sempre relacionada também ao número 3. E uma das divisões da divindade, que é muito estudada nas escolas iniciáticas, é justamente a divisão de Deus, do universo inteiro, de tudo aquilo que a gente conhece. Então, a gente comenta aqui quais são as grandes forças de Deus, quais são as grandes características de Deus. E aí formam esses pilares. São os pilares que montam, que estruturam todo o universo que nós conhecemos, tudo que existe. Inclusive, como nós vamos ver, o Feng Shui, né? Que são os pilares, os 3 pilares de Deus: força, sabedoria e beleza. E daí, né, a importância da gente comentar, entender um pouquinho sobre elas, e vamos também, logicamente, relacioná-las ao trabalho que vocês fazem aqui, né, Sueli, que é o Feng Shui, que, enfim, para o público, que o meu público, principalmente, que talvez, né, ainda não tenha uma intimidade maior, mas que é um trabalho feito dentro das, né, dentro das casas, de ambiente de trabalho, de lar, de indústria, onde for, voltado justamente a você harmonizar as energias desse local através, né, de técnicas, de objetos, de formas e assim por diante, que a Sueli, melhor do que ninguém, pode, né, poderá, né, ainda explicar para nós. Quando a gente fala de sabedoria, que é o primeiro pilar, né, sabedoria. A sabedoria é algo supremo, ela é muito mais do que a inteligência. Nós falamos da nossa inteligência, muitas vezes, que é aquilo que está no nosso cérebro, né? Aquela máquina, aquela calculadora simples, que ela é muito simples mesmo, né? Porque a gente fala assim, minha calculadora, minha inteligência é muito grande. Aí você perguntar para a pessoa, quanto é 313 vezes 417? E acabou a inteligência, né? Assim, e é um número pequeno, né? De outra calculadora, né? É um número pequeno. Ou seja, o que quer dizer com isso? É bastante limitada a nossa inteligência. Por quê? Porque ela faz parte de uma ferramenta do nosso ego que existe para a gente viver nessa dimensão, mas para fugir do leão, para a gente aprender a montar um abrigo, para a gente, enfim, para a gente sobreviver aqui nessa. Mas essa é a inteligência do nosso corpo mental. Acima dela existem as sabedorias do nosso eu superior, e acima dela, claro, a sabedoria de Deus, que é gigantesca, que compõe tudo, né? Ou seja, todas as coisas. E quando a gente fala de sabedoria, nós temos que entender que Deus não fez o universo ao acaso. Deus fez o universo dentro de uma sabedoria que cria regras, leis. Não existe nada neste universo fora de leis. Por isso que a gente sempre diz, né? Eu sempre comento, né? Falou, não existe acaso. Nada é por acaso, nada é sem motivo, aconteceu. Não, nada que simplesmente acontece. Tudo está interligado, porque tudo são regras, são leis, são causa e efeito. Então, são leis universais. Nós estudamos o Kybalion aqui, né? Inclusive, estamos estudando o Kybalion esse ano bastante aqui no nosso grupo. Leis herméticas, leis físicas. O que são as leis de Newton? As leis newtonianas são leis. Então, você sabe o número da gravidade, você sabe as velocidades, você pode calcular um monte de coisas através de leis. Nada é, né, por acaso. Você não, né, por isso que a matemática funciona, toda a matemática. Quando você coloca em equações matemáticas, você chega ao resultado. Tudo é amarrado nessa grande sabedoria de Deus. E também faz parte da sabedoria, por exemplo, Feng Shui. Né? Ou seja, o Feng Shui, ele é o quê? É uma sabedoria de a gente entender essas energias ao nosso redor e a gente começar a utilizar as energias, as regras, as leis que existem, as leis universais, a nosso favor, a favor do nosso equilíbrio, a favor daquilo que está na nossa casa, daquilo que está na nossa família e assim por diante. Isso. E olha, você está falando da natureza, você falou das leis e das regras. Exatamente. Primeiro, Feng Shui é observação. O que nada mais nada menos faz é você observar a natureza, olhar o seu entorno, olhar tudo que está acontecendo à sua volta, trazer isso para dentro da sua casa e observar o que está acontecendo, né? Porque na observação você vai perceber exatamente o que está faltando, o que está demais, o que está de menos, e fazer aí os ajustes. E as regras, né, como falou das regras, na hora que você cumpre, né, vamos dizer, você vai ter resultados. Então, é muito legal entender que a nossa relação com o espaço, a natureza e a sua casa é muito grande, porque nós, seres humanos,
precisamos de teto. Todos precisamos de teto. Ninguém vive, o humano não consegue viver sem o teto. Né? Então, a casa ela é muito mais do que uma estrutura de concreto, de tijolos, enfim, é muito mais que isso. Mas nós precisamos, sim, dessa proteção. Todos nós, seres humanos, precisamos. Então, prestar atenção que ela não é só para ser um espaço bonito, mas sim, ele vai estar sempre representando todos os seus sentimentos, né? E o que você está passando. E aí, por diante, a gente vai estudando e vai percebendo, né, onde nós podemos fazer as nossas mudanças. Aí esse é o primeiro pilar, né? Ou seja, o pilar da sabedoria, que tem, né? Então que tem uma área no Feng Shui, né? Justamente que é a área ligada à pessoa, né? Como a Sueli estava comentando com a gente, né? E o segundo pilar, né? De Deus, ou seja, das energias, é a força, né? Porque não são apenas leis, Deus não são apenas leis, mas são leis que são cumpridas. Né? Ou seja, faz diferente. Quem estudou direito sabe disso, né? Ou seja, não adianta a lei se ela não tem eficácia. Né? E justamente as leis existem e elas têm eficácias e assim elas são cumpridas como uma força maior, uma força universal absoluta que acontece. Essa energia, essa eficácia dessas leis todas, ela nos move. Só que o que é importante a gente entender? Não adianta a gente querer, né, nadar contra a corrente quando a gente fala do universo. Não adianta a gente querer nadar contra a corrente. O que significa isso? Não adianta eu simplesmente querer que as minhas vontades, as minhas ideias, os meus entendimentos, eles suplantem as leis universais de Deus, que não vão suplantar. Quando a gente fala de Feng Shui, por exemplo, e a gente começa a trabalhar com essas áreas, né? A gente começa a trabalhar com, enfim, o material relacionado ao Feng Shui e tudo mais, e que ele está aplicado a essas leis todas, ele vai gerar os efeitos independentemente da pessoa querer ou da pessoa não querer. Né? Ou seja, os efeitos vão ser gerados. Né? Por quê? Naquela linha que a gente falou, tudo é energia. Não existe matéria. Porque a gente costuma falar assim, mas peraí, o que esse vasinho faz de diferença? Né? O que essa, né, flor faz de diferença? Sim. O que a mesa faz diferença? Não faz diferença nenhuma. Eu estou aqui, quando a gente pensa de uma forma materialista, a gente sempre tem a ideia da separação. Né? Então, eu e o outro. E o objeto, então, não é nem o outro ainda é um outro, não é nem outra pessoa, é um outro objeto. Está muito distante, né? Muito distante. Muito distante. Então, assim, a gente tem aquela sensação. Só que a gente não para pensar que tudo está influenciando uma coisa na outra. Tudo, o tempo todo está havendo influências. Quando a gente fala de uma flor numa mesa, não existe a flor na mesa. Existe uma energia naquela mesa. Existe uma matéria, essa matéria ela tem uma configuração específica dela, com seus materiais, com sua quintessência, com tudo mais, que gera uma energia específica e que vai influenciar em tudo que está ao seu redor. Essa questão da influenciação, se me permitir aqui um parênteses, pode. A gente pode entender muito isso pela astrologia. Porque muitas pessoas falam assim, não, peraí, o que eu tenho a ver com Mercúrio? Mercúrio está lá perto do Sol ali, eu estou aqui, eu falei que eu tenho a ver com o Sol, o que eu tenho a ver com Plutão? E a gente não entende essa inter-relação. Mas tudo está interligado. Se cada um de nós, ocupamos um espaço nessa dimensão, e nosso corpo ocupa um espaço nessa dimensão, então nós estamos influenciando tudo que existe nessa dimensão. Nós não temos como ocupar um espaço e um tempo nessa dimensão como a gente faz, sem influenciar tudo ao nosso redor, porque está tudo interligado. É mais ou menos assim, imagine uma banheira cheia de água. Aí o que acontece? Você coloca nessa banheira cheia de água um cofre, aqueles antigos de metal, põe lá. O que acontece com a água? Né? A água, imediatamente, ela da banheira inteira, ela percebe, entre aspas, que o cofre está entrando, ela sobe, derrama a água, toda a banheira se movimenta. Né? Ou seja, por quê? Porque se entrou o cofre, ele está ocupando um espaço, um tempo e um espaço. E quando ele ocupa esse tempo, esse espaço, todas as moléculas da água da banheira sentem isso. Todas elas sentem e elas, então, se influenciam. É por isso que alguma cai fora da banheira, a outra sobe, muda o nível da água e tudo acontece. Movimenta a água, etc. Agora, vamos imaginar
esquecer o cofre, que é uma coisa para a gente visualizar mais fácil, mas imagina que fosse uma folhinha que cai sobre a água da banheira. Essa folhinha que cai sobre a água da banheira, ela também, né, ela faz o quê? Com que a água também suba, porque ela também ocupa um espaço, faz a água subir. Toda banheira, ela tem que se reorganizar por causa da folhinha. Ela tem que se reequilibrar a água inteira por causa da folhinha. E quando você tira a folhinha, ela volta a se reorganizar de novo sem a folhinha. Então não interessa se é um cofre ou se é uma folhinha, tudo está influenciando tudo ao nosso redor. E nossa existência é mais ou menos isso, é como se a gente fosse essa folhinha ou esse cofre que está influenciando em toda a água ao redor, o simples fato da gente existir. Então, quando você tem um vaso, uma mesa, uma flor, um armário, um espelho na sua casa, não é simplesmente objeto, é um objeto que está influenciando em tudo que está ao seu redor. Tudo que está ao seu redor. Em nós, cor, né? É cor, é materiais, tudo, exatamente tudo, Daniel. Exatamente, cor, tudo, importantíssimo. Você fala, cada cor é uma frequência diferente. Material, cada material é uma disposição. Cada material tem a sua influência. Né? Sua frequência. Você usa uma madeira, se você usa madeira, se você usa metal, se você usa vidro, todos eles têm uma energia, né? Trocando ali com você e no teu espaço. Todo objeto tem energia, né? A gente fala assim, eu tirei a madeira aqui. Não, a energia tem a madeira, tem a energia da floresta. Né? A mesa vai ter energia lá. Você pega uma mesa de metal, tem energia ali da mineradora de onde ela veio. Tudo isso está dentro de cada objeto. É uma história. Tudo está interligado, tudo é uma história. Então, tudo tem essa interligação muito grande, né? Então, são energias de vários espectros. E quando a gente cria esse campo energético na nossa casa, a gente organiza, então, pela lei da afinidade, pela lei da atração, eu começo, né? Se eu tenho uma cor boa, uma cor X, eu vou atrair, né, Sueli? Depende da cor, eu atraio coisas diferentes. Né? Pela Exatamente. No Feng Shui, por exemplo, determinadas áreas tem a cor, tem o elemento, que o elemento se é água, se é metal, se é terra, se é madeira, isso influencia. O formato influencia. Se é quadrado, se é redondo, tem uma influência. Nós vamos comentar do formato agora. Quando a gente fala da beleza, nós vamos falar do formato. É interessante você ter falado, porque a beleza tem tudo a ver com o formato. Afinal, o que é beleza com o formato? Muito bacana, né? Olha, pessoal, a ideia é justamente essa, mostrar para vocês, porque às vezes parece que é uma coisa distante, né? Mas trazer isso exatamente para que vocês percebam que sim, está aí, está no universo, está no nosso cosmos, está em tudo. Então, quando se fala colocar um objeto numa área tal, é para atrair um determinado tipo de energia, sim, não tem como. Aí entra a questão da regra, como disse o Daniel, né? A regra ali rígida, né? Ela vem lá e ela vai funcionar, não tem como. Eu falo para as pessoas, é fazer e dar certo, né? Porque não tem como. Você trabalhou, você manipulou uma energia de alguma forma. Você está trabalhando uma energia. Então você vai mudar totalmente. Né? Você trabalhou o seu espaço, tirou o que não é para estar ali e trabalha uma outra, né? Vem um outro elemento que é para ser trabalhado naquele local adequado. Você trabalha uma energia que ela vai ser favorável ao que você está precisando. Então é muito interessante. A gente tem é aquela questão do pensamento, né, Daniel? A gente trabalha um pensamento, você muda a forma de pensar e aí a coisa muda, né? Totalmente. O teu espaço muda, a sua cabeça muda, as coisas à sua volta mudam. Então não tem como. A energia é assim. Você trabalhou, você mexeu, ela vai ficar diferente. Não tem como. Eu tenho um determinado tipo de pensamento, muda a forma de pensar, deixa aquela minha crença lá do passado, trabalho ela aqui hoje, ela muda, não tem como. É trabalhar, é usar, né, e fazer com que ela trabalhe a seu favor sempre, porque não tem por onde. Eu posso mudar a forma de eu estar trabalhando a minha energia a todo momento, né? Não, e é fácil as pessoas entenderem isso, né, Sueli? Quando é só você perguntar quantas vezes você entra num local e pela organização justamente, enfim, pelas cores, pelos materiais, pela organização, pela luminosidade, você se sente bem no local, a hora que você entra, e outros você se sente mal.
Sim. O marketing utiliza isso, não é isso? Não fala que o McDonald's é vermelho, azul, amarelo, para você sair rapidinho, né? Para ser fast food. Enfim, tudo isso são influências. É para comer mais, né? Você usa cores que você vai chegar lá no teu fast food, vai comer muito e muito rápido para ir embora, né? Você come, 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 olha. E vai embora. Isso é Feng Shui, não é Feng Shui? Feng Shui. Utilizado no marketing, né? Utilizado na publicidade. E a gente entra muitas vezes em algum local que está desorganizado, desarrumado, e você sente uma energia ruim. Quantos de nós aqui já não sentiu essa energia ruim? Só de você entrar no local. E de onde vem isso? O que acontece? Tudo está interligado. Você sente aquilo te influencia. Verdade. Não é? Sim. Aí eu vou comentar um pouquinho da beleza, então, né? Para a gente fechar o tripé. Exatamente. A gente em cima disso. Mas quando se falou de forma, né? Ou seja, a forma dos objetos faz toda a diferença. O que é beleza? Então, que é outro tripé de Deus. Vejam, Deus é beleza. O que é beleza? E por que beleza? Porque a beleza suprema é Deus. E o que Deus tem a ver com beleza? Tudo. Porque quanto mais belo, no sentido, estamos falando que no sentido, né? Ou seja, no sentido da beleza estrita, né? Ou seja, quanto mais belo a coisa é, mais próxima, mais energia dela, mais próxima ela está a energia de Deus. Sempre num patamar ao ponto de que quando chega no 3 é o máximo da beleza, é o máximo do que pode existir dentro da beleza. Quando eu olho alguma coisa bela, eu estou alimentando literalmente a minha alma. Então, está literalmente alimentando a minha alma aquela coisa que eu vejo. Isso vale para tudo. Se eu olho uma comida, né, eu como com os olhos, né, se é uma coisa bem arrumada, te dá até fome. Por quê? Porque a beleza dela acaba te estimulando. Ao mesmo tempo, se pega uma comida, né, de qualquer jeito ali, você não tem vontade de comer, não é a mesma coisa. Isso vale para o cheiro. O aroma belo, o belo aroma, né, de qualidade, te atrai, ele sempre te atrai. O paladar, nós vamos falar do paladar da mesma maneira, enfim. Tudo isso, na verdade, está relacionado à beleza. Está relacionado à beleza. Quando eu olho um pôr do sol e vejo aquela cena bela, aquela paisagem bela, ou uma cachoeira, uma floresta, enfim, qualquer local belo que eu veja, por que eu me acalmo? Às vezes, só de olhar na internet, né, já acalma. Por quê? É porque a forma, a disposição, ela cria energias. Ela cria energias que chegam a nós e que nos influenciam mais positivamente ou mais negativamente, dependendo do tipo da forma das coisas e dos objetos ao nosso redor. Isso é bastante interessante, né? Porque a gente acha que não tem nada a ver. Não, a forma não tem nada a ver, tem tudo a ver. Exatamente, né? Tem sim, é verdade. Nós temos uma proporção áurea, né? Que a gente costuma falar muito a proporção áurea, né? Então, que é o Phi, né? Ou seja, a divina proporção. O que é a divina proporção? Né? Ou seja, então, nada mais que uma constante matemática, né? Mas com a qual se descobriu que a natureza, né? A natureza, ela se compõe, ela se organiza dentro destas relações matemáticas, e quanto mais ela se organiza dentro das relações matemáticas, mais bela é o objeto, mais belo o objeto, mais bela é a cena, ou a paisagem que nós estamos vendo. Muitos artistas, inclusive renascentistas, que se utilizavam, como né, Leonardo da Vinci, por exemplo, né, dessa proporção áurea para fazer a proporção do rosto da pessoa. Né? Ou seja, para fazer a proporção de uma casa, os templos gregos tinham a proporção áurea nos templos gregos. Então, são relações matemáticas entre as alturas, as larguras, né, as profundidades, relações matemáticas que estão na forma. Mas quando a gente olha para essas relações matemáticas, inconscientemente nós recebemos como beleza e recebemos como uma coisa positiva. Por que isso acontece? Porque tudo é energia. Nós não estamos falando só de matemática, de um objeto que está lá, não. De energia que ele está emanando para nós. Então, olha só, é uma coisa milenar, né? A gente fala de forma, beleza, relacionado a boas energias, boas vibrações que são recebidas por nós. E já te passa um sentimento nesse momento também, né? Exatamente, passa o sentimento, você recebe na alma, né? Você recebe na alma aquilo, né? Imagina o seguinte, imagina que você está num dia de depressão, não sei o quê, de repente, né, Deus te pega na mão ali e te leva para um plano superior ali que não tem nada, ele só é lindo, maravilhoso. Só. Você cura a tua depressão na hora. Não aconteceu nada, ninguém falou nada com você, nada, você só foi para um local maravilhoso.
né? Ou seja, Mesmo. a gente cura. E por isso que a gente tem que estar sempre, não só saindo para a natureza, para ver as coisas belas, mas dentro de casa, que é o que nós estamos falando hoje aqui, né? Dentro de casa, a gente organizar de uma forma bela. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso, a importância de, sim, de olhar o Feng Shui, de trabalhar o Feng Shui. Você falou da beleza, né? Uma das coisas que eu uso muito e eu sempre indico, as plantas, né? As plantas fazem uma diferença muito grande, além de ter o aroma também, algumas plantas, né? O quanto ela vai influenciar aquele espaço, o quanto ela vai trazer de energia. Eu, por exemplo, falo assim, se é um espaço, por exemplo, todo banheiro sempre indico colocar planta. Então, por exemplo, temos a Exameiocculcas, temos o lírio da paz, são plantas que, além de tudo, Daniel, elas purificam o ar, elas mudam o tipo de energia. Banheiro é sempre uma energia mais nociva, não que banheiro seja uma coisa ruim, é visto por muitas pessoas como assim uma coisa ruim o banheiro, né? Porque é uma energia diferenciada, é uma energia nós falamos muito da energia chá, energia ti, energia vital, energia que é compatível com a nossa, do nosso corpo. Agora, o banheiro é diferente. Agora, uma das coisas que a gente pode estar usando para trabalhar o banheiro, trabalhar e equilibrar a energia, que é uma energia que você usou aquele espaço por uma necessidade, mas é importante que a gente neutralize, né? As plantas são excelentes. E uma delas, a Milcuca, ela trabalha essa energia, lírio da paz. Além da beleza, elas têm o poder de neutralizar uma energia ruim, uma energia negativa. Mesma coisa, uma espada de São Jorge, uma comigo ninguém pode. Elas têm poder, sim, de trabalhar o teu espaço, de equilibrar, mudar a vibração daquele local. Então, é fantástico a gente, né? Tem toda a questão visual, a questão bonita, né? Porque como você olhar uma planta e não achar bonita, não é verdade? Mas ela, além de mudar a qualidade do teu espaço, você equilibra e te traz assim, um bem-estar. Então, fica aí uma dica, né? Para quem não tem, de repente, o hábito de ter plantas em casa, né? Ela realmente faz falta da gente ter e trazer o belo, né? Porque, de novo, trazer a natureza para o nosso espaço. É importante, eu diria, que não podemos ficar sem plantas. Eu sou um ser que vivo de plantas. Não sei. Não, você fazer uma ideia, né? A simbiose entre o reino vegetal e o reino animal é gigantesca em vários aspectos. Um primeiro aspecto que é científico, assim, muito claro, muito óbvio, é a própria respiração, né? Ou seja, é como se a gente exalasse e as plantas inspirassem. Elas exalassem e nós inspirássemos. Ou seja, então nós jogamos gás carbônico, né, na atmosfera e elas à noite vão lá transformam de novo em oxigênio. Sim. E assim nós temos uma simbiose, né, desde a respiração, que é energia pura, né, ou seja, uma das principais formas de energia do nosso planeta onde há essa simbiose, como também dentro de casa, em qualquer local. As plantas realmente elas têm um poder muito forte de equilibrar as nossas energias. Porque elas efetivamente puxam várias energias tóxicas, por assim dizer, nossas, dos humanos, dos animais, que para elas são importantes muitas vezes, mas que elas puxam, e nós acabamos então sendo limpos. É como se elas tivessem uma terapia, uma limpeza em nós, pelo simples fato de elas existirem ao nosso lado. Então, entre nós e plantas é fantástico, é uma coisa maravilhosa. Fantástico, maravilhoso. Gente, vamos usar plantas, por favor. E uma coisa assim que eu tenho que frisar, né? Você estou vendo as flores aí também no seu ambiente. As flores, uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem. Mas as flores, ela de todo o reino vegetal, vamos dizer, ela é o ser mais evoluído do reino vegetal. Ela é literalmente um portal que nos conecta à quinta dimensão. As flores, todas elas têm essa ligação direta com no mínimo a quinta dimensão. Elas exalam literalmente amor. Elas são uma forma de trazer amor, de energia muito mais alta, de planos muito mais altos. Ela traz amor aos planos mais baixos. Então, por isso você encontra a flor, né? Você encontra as flores que representam o amor, justamente, e representam, portanto, a reprodução da vida toda no planeta Terra. E as flores estão em todos os lugares. Elas estão na terra, elas estão nos desertos, estão na neve, estão em lugares quentes, frios.
em todo lugar do planeta você tem a flor, que é a representação do amor maior nesta dimensão. É como se esse amor maior fosse materializado na Terra através das flores. Então, toda vez que você tem flor, ela está exalando amor, ela exala amor. Invariavelmente, flor sempre está exalando amor. Amor no sentido dessa energia pura, dessa energia maior, né, dessa energia divina. E as flores, conforme a gente vai subindo de dimensão, elas vão ganhando contornos de beleza, né, como a gente está falando, contornos de beleza cada vez maiores, cada vez mais fantásticos, e essa beleza toda é terapêutica. As flores são terapêuticas. Se a gente fala de um plano espiritual, onde nós temos um plano espiritual com jardins de flores, que são muitos lugares, jardins de flores, estão em geral relacionados a planos de tratamento, hospitais espirituais e assim por diante, onde as pessoas precisam de um tratamento maior e enchem de jardins floridos que vão justamente trazer esse amor maior para as pessoas se recuperarem. A flor, ela é muito mais do que a gente costuma pensar na nossa casa. Muito, né? É um privilégio. Então, dentro do Feng Shui, indicamos plantas para tudo. Perfeito, tudo, exatamente tudo. E também até, olha, você veja só, tem as plantas medicinais também, né? Onde a gente, além de tudo, você está falando da cura, e é verdade, tem algumas plantas que trabalham depressão, trabalham ansiedade, trabalham vários tipos de situação, né? Pessoas muito ansiosas. Então, é fantástico, você tem a questão da beleza, mas realmente a gente não consegue nem mensurar a qualidade, né? Na verdade, tudo que ela pode estar trazendo ali realmente de bom, né? E de bem para nós. Agora eu quero perguntar para o nosso pessoal, vocês estão gostando, gente, desse tema? O que vocês estão achando? Deram like? Como é que está? Compartilharam? Quem gostou, peço para comentar aqui para a gente. Gostaram de ter esse entendimento, esse olhar, vamos chamar um pouco mais científico, desse estudioso Daniel Kaltenbach, com tanta experiência, né? Falando aqui hoje de Feng Shui, porque, de repente, gente, é fácil, troca o móvel de lugar, vai fazer diferença? Vai, sim. Posicionamento da sua cama, está legal? Está num bom local? Você tem a cama entre camas e janela? Tudo é fluxo de energia para trazer qualidade de vida, né? Falamos aqui de beleza, e beleza é fundamental. Ter um espaço bonito, bem cuidado, muito limpo. E, Daniel, muitas vezes as pessoas acham, precisa ter muito dinheiro? Precisa ser rico? Não, minha gente, nós podemos ter um espaço bonito, cuidado com o que você tem. É carinho. Se nós estamos falando aqui de energia, né, dos 3 pilares de Deus, onde fala da sabedoria, onde fala da força, onde fala da beleza, que tudo isso é o que está aqui regendo, né, esse universo lindo, maravilhoso. Porque Deus, gente, o que é Deus? Deus é tudo. Deus é tudo na nossa vida. Eu, pelo menos, imagino assim, eu vejo dessa forma. Então, tudo que você tem aí ao seu redor, na sua vida, né? Você, pela sua própria existência, né? Isso já é prova viva disso tudo. Então, a gente ter a responsabilidade de cuidar do que foi nos dado com tanto amor. Então, é uma responsabilidade, não é, Daniel? Cuidarmos do nosso espaço, cuidarmos de nós. Com que carinho você cuida de você, não é assim? Como é que você põe o seu pezinho no chão? É com gratidão, é com amor, né? É agradecendo tudo que nós temos à nossa volta. E se não está bom, vá lá, coloque a mão na massa, vai ajustar, vai fazer a diferença, vai deixando melhor, porque assim o movimento cria a diferença para que a gente possa conquistar esses 3 pilares da nossa vida, porque está aqui, gente, para todo mundo. E ele, como disse o Daniel, ele vai acontecer de qualquer forma, e depende de você. Agora, onde que você está? Você está no bom ou você está no ruim? O que é que você quer para a sua vida? A gente é responsável, nós somos responsáveis, sim, por tudo que nos acontece. Eu falo que nós somos co-criadores, não somos, Daniel? Nós co-criamos a nossa realidade, nós co-criamos a nossa vida. Eu quero acreditar sempre que eu estou no meu bem, fazer o meu melhor. Não é assim? E aí, como é que a gente está? Eu quero saber de vocês, estão gostando desse tema? Estão gostando aqui do que nós estamos falando? Opa, está mexendo aqui, Daniel.
Vamos ver o que o pessoal comenta aí. Vamos, Lucas, comenta aqui para gente. Olha, a Marley acabou de comentar aqui. Estou me apaixonando pelo Feng Shui. O pessoal está falando que é tudo que eu sempre acreditei. A Stephanie mandou aqui. Feng Shui mudou minha vida. A Elizabeth falou, amando o tema, parabéns. Olha, muita gente aqui participando. A Maricelma, a Ana Cláudia, a Tânia, a Yara. Olha, o pessoal está falando que está amando, gratidão, é incrível. Que legal, gente. É muito bom ter a participação de vocês. E a gente precisa saber exatamente se você Exatamente. É interessante essa participação, né? E, Daniel, o que você tem mais para contar para esse pessoal? Eu gosto muito da física quântica, né? Dessa questão da energia. Fala mais um pouquinho para a gente estar encerrando aqui, Daniel, porque as pessoas saberem o quanto isso é importante, você ter essa noção, né? O seu movimento, o que você pensa, você cria para a sua vida, você quer prosperidade, a prosperidade já existe. Só que, como é que é isso? Se eu estou pensando ruim, eu não consigo pensar bem. É mais ou menos por aí? Sem dúvida, né, Sueli? É que nem água e óleo, né? Quando a gente tem dentro de nós, né, assim, o pessimismo, né, se a gente está deprimido, não acredita nas coisas e não quer arrumar, e não quer melhorar, não quer, às vezes, arrumar o próprio quarto, então fica aquela bagunça, né, fica a casa, aquela bagunça. Então, o que acontece? Essas energias vão ficando paradas, essas energias vão ficando obstruídas. E o que hoje, né, a ciência entende claramente, que na verdade já entendi há milênios, né, mas a nossa ciência ocidental ela é um pouco mais devagar que a oriental, né, mas de que energia em movimento é saúde. Então, toda vez que você tem energia em movimento, em equilíbrio, em harmonia, você tem saúde automaticamente. E isso é saúde. A doença é justamente quando? Quando você começa a parar as energias. Então, você para as energias da sua casa, você começa a parar as energias do seu corpo, dos seus chakras. É que nem um encanamento, né? A gente tem isso muito no nossas veias, né? No nosso sistema circulatório, onde vai entupindo. E conforme entope, o que acontece? O sangue não passa, você morre, você tem infarte. Mas o nosso corpo energético é a mesma coisa. Esses canais energéticos vão entupindo conforme a gente vai deixando a energia diminuir, ela se reduzir, não equilibra. E conforme esses canais entopem, diminui a frequência, vai surgindo a doença. A doença surge no corpo energético, no corpo emocional, ela, né, ela somatiza no físico e assim por diante. Então, a gente tem sim que lembrar que nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas emoções, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente quer, é que transforma as nossas vidas. Não adianta a gente ficar esperando, né, as coisas se auto-arrumarem, né, se auto-ajustarem. A gente tem que ajustar desde arrumar a cama e arrumar o nosso espaço, a gente até arrumar nós, as nossas vestimentas, a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos estudos, tudo tem que ser organizado por nós, porque nós co-criamos. E a nossa vida é co-criada por nossas atitudes, por aquilo que a gente é, pelas energias que estão ao nosso redor. Agora, é claro que é mais fácil a gente trabalhar com as energias ao redor, nos auxiliando, do que nos atrapalhando ainda mais, né? Então, toda vez que a gente harmoniza essas energias do ambiente, essa energia ao redor para nos auxiliar, nós temos vantagem. Você comentou da força das plantas medicinais também. Não é só... Né, você estava comentando, eu acho que muitas pessoas até pensaram num chazinho, alguma coisa, mas não é só ingerindo, não. É isso, é só de ter ao redor, né? Porque energia. As pedras é a mesma coisa. Dependendo do tipo de pedra que você tem ao seu redor, ela emite um tipo diferente de energia. E o que é bom para um pode não ser bom para outro, não é isso, Sueli? Exatamente. Nós trabalhamos também com os cristais, trabalhamos com as plantas, com os aromas, como você disse, né? E você falou de uma coisa super legal, que é em relação à questão da fluidez do nosso corpo. Quando nós temos alguma parte do nosso corpo que está bloqueada, você vai ter um problema naquele local. Então, o que acontece? No Feng Shui, exatamente isso, é a acupuntura da casa. Então, percebemos que ali tem um bloqueio, exatamente isso. Você vai lá com uma agulhinha, você vai lá com o Feng Shui e vai desbloquear essa energia. E o mais legal que eu vou falar aqui para você, Daniel, não sei se você sabe, o Feng Shui, nós trabalhamos também o Feng Shui do corpo humano. Então, olha a importância de você olhar para o seu espaço físico, porque se você tem um problema na sua arquitetura, na planta baixa da sua casa, provavelmente você tem um problema na sua parte física, porque cada parte, cada área da sua casa corresponde a uma parte do corpo humano. Então, colocando o baguá, por exemplo, você vai pensar na área da fama, está relacionado ao problema de olhos, tá?
você vai ter problemas de visão. É muito provável. Ou você é alguém da sua casa. Então, temos uma parte que é da criatividade, do projeto, onde a gente trabalha os nossos projetos de vida. A gente quer, né, trabalhar os nossos... Eu quero realizar algo bacana na minha vida. Se eu não tenho essa área lá, eu também tenho problema, sabe aonde? Boca. E aí eu vou ter problemas na minha comunicação, como é que eu coloco esse projeto para caminhar. E assim, cada espaço da sua casa tem uma parte com o corpo humano, mãos, pés, parte dos órgãos internos, área da saúde. Se você tem problema na área da saúde, está bem claro, é saúde, saúde, mas também vai ver lá alguém, problemas dos órgãos internos dessa região, a parte bem central do corpo. Então, é muito bem estudado, quer dizer, entra aí a astrologia, entra corpo humano, é muito interessante. Então, casa é mais do que a gente pensa. É mais do que só uma casa bonita, né? Que a gente quer lá, bonitinha. Não é só isso. É olhar, eu falo assim, como um amor. E a casa é um espaço sagrado. Então, não existe mais nada no mundo do que o espaço da sua casa. Então, olhar com amor. Tem gente que não ama a casa. E olha, tem uma coisa louca, como a gente cocria. Se você tem uma casa que você não gosta, pense, você escolheu essa casa. De alguma forma, você criou, querendo ou não, você trouxe essa casa para você. Então, tem que mudar, tem que pensar. Né? Não é muito interessante? Pensar no que você quer de verdade. Vamos lá mudar as suas crenças, vamos mudar a sua vida no sentido do que eu quero realmente de bom. Ninguém vai mudar por você, não vai ter Deus aqui na Terra para fazer essa mudança para você, a não ser que você queira verdadeiramente. Se você quiser, não tem por onde. Porque você é dono de você, né? Quem manda em você é você. Qual é o teu desejo? É ser feliz? É ser pleno? É ser próspero? Não tem por onde. É colocar a mão na massa, mas tem trabalho, né? Tem que fazer a diferença. Tem que parar, tem que pensar, tem que meditar, tem que ir lá estudar Kaltenbach, que é lindo, maravilhoso. Tem coisas maravilhosas ali para aprender. E é isso, gente. Temos que ter conhecimento, porque conhecimento, sabe o que nos dá? Poder. E o poder é assim, você se empodera, você não fica na mão de ninguém, né? Assim que eu vejo. Quando você tem conhecimento, você vai fazer por onde. Quando eu falo da casa, você vai aprender a olhar para a sua casa, a analisar a sua casa. E não é só essa casa que você está hoje. Você resolve mudar de casa amanhã, resolve mudar de apartamento amanhã. Com este conhecimento, você vai poder levar para onde você quiser. Então, estudar e conhecer é assim. Estou certa? Não sei se estou certa. Vamos lá, Daniel. Está certíssima. E, aliás, um comentário verdade? importante sobre o que você comentou, não mais uma observação rápida, mas você falou sobre a relação entre o corpo humano, né, o corpo dos moradores, com a casa. Sim. E pode parecer muito estranho num primeiro momento, né, para alguém, mas nós vivemos num universo fractal, onde todas as coisas, todas as unidades têm dentro de si o todo. Então, cada membro tem dentro de si o coletivo. A gente vê isso no universo um após o outro. Então, a gente, assim como os átomos representam, né, você pega ali um elétron girando em torno dos prótons, dos nêutrons, que nem os planetas girando em torno do Sol, que nem, né, as galáxias girando em torno da galáxia central e assim por diante, ou seja, as coisas se repetem. A mesma coisa acontece no nosso corpo. Se a gente fala, você falou de Feng Shui no corpo, a gente fala de acupuntura, de acropressura. O que é isso, né? Quiromancia. O que acontece na acupuntura, por exemplo? Nós temos todas as partes do corpo na mão, todas as partes do corpo no pé, todas as partes do corpo no rosto, e você pode tratar pontos específicos energéticos, vai por acupuntura, acropressura, entre outras coisas, para tratar órgãos do seu corpo. Por quê? Porque em cada membro do seu corpo você tem um corpo inteiro. Isso vale para casa, isso vale para a cidade, isso vale aquela história, né? Cada grão de areia tem a história inteira do universo. Isso vale para tudo. Então as coisas todos um, Daniel. Estão interligadas. A gente acha que estão interligados, né? Elas estão interligadas. Lindo. Meus amores, eu acho que é isso. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Daniel. Eu que agradeço, Ali. Feliz demais de ter aqui esse tema tão importante, de poder ajudar, né, as pessoas terem aí uma abertura de consciência, um despertar de
um despertar maravilhoso. E eu convido vocês, pessoal, olha, eu já fiz. O Daniel tem um curso gratuito, são 10, 11 aulas, Despertar da Consciência. Eu recomendo, porque ele é transformador. Então, eu recomendo, porque eu sei o quanto isso faz com que a gente tenha uma abertura maior, né? Entender como é que funciona tudo isso aí que o Daniel está passando. Foi bem pouquinho, mas com essas aulas vocês vão perceber a diferença. E olha, novidade, na próxima quarta-feira, o Daniel nos convidou para estar no canal dele, Decoração em Sintonia vai estar lá, eu vou levar algumas dicas. E aí, nesse meio tempo, se o pessoal já quiser perguntar alguma coisa, a gente já leva para o canal e vai ser um prazer imenso. Então, meus queridos, vocês que estão aqui, que estão me acompanhando sempre, na próxima quarta-feira nós vamos estar no canal do Daniel Kaltenbach, nós vamos mandar o link para vocês, fazendo o convite, vai ser um prazer imenso. Por que, Sueli, desse assunto? Porque eu tenho certeza que isso complementa muito do que eu tenho falado aqui para vocês. Então, eu acho que é bacana você ter a oportunidade de trazer mais informação de forma que complemente isso que eu tenho dito aqui, com um olhar e com uma fala diferente. Eu acho que vai ser bem interessante para todos. Feliz demais. Né, Lucas? Exatamente. Olha, o pessoal está falando aqui, mas já acabei de chegar, não para não. Continua. Verdade. Não, o pessoal não quer que você saia. Olha só. Que bom. Mas quarta-feira tem mais, né, Daniel? Exatamente. Então, eu quero desde já agradecer, né, o convite, né, o honroso convite de estar aqui com vocês hoje, de falar um pouquinho de espiritualidade relacionada ao Feng Shui, que é pura espiritualidade também. Sim. E gratidão por já, né, convidar as pessoas a olharem o curso Despertar da Consciência. É um curso realmente para as pessoas mudarem vários paradigmas e realmente despertarem a sua consciência através de alguns ensinamentos. São 11 aulas gratuitas, estão lá no meu canal. Será um grande prazer que elas participem. De novo, quem quiser participar do grupo de estudos do WhatsApp também, passa a entrar em despertandopessoas.com/seguidores. E, né, você já comentou, na semana que vem, eu acho justo porque assim eu quero muito também que as pessoas do meu canal aprendam um pouquinho. Hoje nós falamos mais genericamente, né, de espiritualidade, de energias, do porquê que o Feng Shui funciona, como funciona, mas eu quero também trazer um pouquinho para as pessoas do meu canal dicas mais concretas, né? Então, né? Ou seja, o que eu coloco afinal na cabeceira da minha cama, né? O que eu faço com aquela mesa quebrada, né? Enfim, né? Perguntas, né, mais práticas, mais objetivas. E eu quero então discutir, estar com você, né? Agradeço ter aceito o nosso convite para estar no nosso canal para justamente a gente falar de questões práticas, questões do dia a dia, Feng Shui, que as pessoas podem começar a trabalhar em casa, começar a mexer com suas energias, começar, né, sei lá, colocar a abajur para lá, para cá, enfim, fazer as suas mudanças dentro de casa, né, para que melhorem suas vidas, sua harmonia interna, seu equilíbrio, enfim, que todo mundo possa sair ganhando com isso, né? Então, será um grande prazer ter você também na quarta-feira que vem. Já convido todos também do meu canal para estarem, né, nessa live que vai ser sensacional e muito prática, né? E já agradecendo você, né, Sueli, o Lucas também aí que, né, está nos assessorando também, que participa aí do Decoração em Sintonia. Agradeço imensamente, né, o convite e a presença de vocês. Se inscreva no canal, toque o sininho, compartilhe essa live de hoje, porque realmente eu sei que é transformador. Faça a sua vida acontecer através de tudo que o universo tem de bom. Essa energia vital maravilhosa que é a energia de Deus. Agradeço imensamente a presença de todos. Agradeço o pessoal do seu canal que te acompanha, de estarem aqui hoje com a gente. Feliz da vida de tê-los todos aqui. Então, vou deixar aqui tudo bonitinho na descrição, livros também, tudo bacana, do Daniel, da Sueli, né, Daniel? O e-book do Daniel e tem o e-book da Sueli. Na descrição é só vocês baixarem. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sueli. Gratidão imensa novamente. Namastê. E a gente se vê, então, né? Estaremos juntos, então, na semana que vem novamente. E quero mandar também um abraço, uma noite iluminada para todos que estão aí assistindo aqui ao nosso encontro.
Grande abraço, muita luz para todos. Forte abraço, muita luz. Até já. Até.